Bem-vinda e bem-vindo ao Café com Consciência. Eu, Carla Queiroz, e o meu querido Fernando Freitas. Sim, estamos aqui nesse mais um episódio, né, desse nosso Café com Consciência, episódio do nosso podcast, que traz um monte de dicas e informações para ampliar a consciência e para você descobrir formas mais saudáveis de interagir com a vida, interagir consigo mesmo. E você pode assistir isso nas redes sociais da gente e no Spotify. Acompanhe. Cada 15 dias a gente está soltando um podcast, um mais legal que o outro. Se você ainda não assistiu, assista. Tem muitos temas interessantíssimos por lá, como o tema que nós vamos abordar hoje. Só que o tema de hoje tem a ver com ansiedade, mas não é essa ansiedade saudável, né? É uma ansiedade que está cometendo muita gente. Nossa muita gente Senhora. Ansiosa por N motivos. E uma ansiedade que acaba virando uma doença mesmo. Tanto que muita gente usa ansiolítico, né? Sim, ansiolítico. Então, o que está acontecendo? A ansiedade chega num tal ponto que a pessoa não se aguenta, aquilo vai criando uma série de dinâmicas mentais, emocionais, que de repente a pessoa não aguenta mais aquilo tudo. Daqui a pouco não consegue dormir, não consegue parar quieta, não sabe o que fazer, começa uma série de sensações estranhas que compromete o dia a dia. Então, o que é ansiedade? O que é ansiedade? Bom, ansiedade é interessante. Toda vez que falo de ansiedade, se você observar, é muito comum você ver uma polarização. Tem o mundo da ansiedade e tem o mundo da depressão, tá? Então, essas duas dinâmicas são praticamente polares. Então, elas, no fundo, elas se complementam. A ansiedade é querer fugir do presente. Quando você fala assim, estou vendo assim o novo projeto de ir para Portugal, começar a morar lá, um outro local, novos amigos, novas experiências. Isso é uma ansiedade positiva que vai executar e vai acontecer. Na ansiedade doentia, no fundo, não é que eu estou buscando novos objetivos. No fundo, eu estou fugindo do caos que eu vivo. Então, eu quero ir para algum lugar que eu não sei o que é. Então, assim, estou louco, desesperado para sair desse lugar, para ir para alguma coisa de futuro, alguma coisa, porque eu preciso fugir do presente. Então, eu não estou vivendo o que ainda vai acontecer. Eu estou vivendo o presente e curtindo a expectativa de felicidade. Mas é uma dinâmica assim, você está fugindo ou você está buscando? Estou buscando, estou organizando hoje para chegar no futuro. Então, assim, quando fala assim, é que a situação, você está indo embora porque a situação está caótica e você tem que sair correndo daqui? De jeito nenhum. Porque você sente um monte de coisas negativas aqui? Não. A vida aqui está muito boa, as coisas estão maravilhosas, só que é uma evolução natural, um crescimento, um novo ciclo de vida, que para evoluir nós precisamos ver ciclos que fecham ciclos e abrem novos ciclos. Isso é natural. Então, essa ansiedade é saudável. Eu estou bem no presente, estou a caminho de uma nova aventura. Uma aventura que interessante, né? Mas eu tenho segurança dentro de mim, para onde for, segurança dentro de nós somos adultos. É isso aí. Então, é uma busca de algo melhor. A questão da doença é sempre uma fuga. Então, lembra que eu falei de ansiedade também, tinha uma dinâmica de depressão? A depressão é fugir para o passado. A ansiedade é fugir para o futuro. Mas, no fundo, o que as duas têm em comum? Que o presente está caótico. A dinâmica está tão ruim que eu não aguento ficar aqui. Aí um foge para o passado e o outro tenta fugir para o futuro. Aí vem depressão e ansiedade. E muitas vezes as pessoas passam pelas duas dinâmicas. Vai lá para trás, para o passado, quer correr lá para o futuro que não sabe o que é, e aí fica preso nessa história. E isso está, assim, crescendo absurdamente. Da mesma forma que fala a depressão é doença do século, a ansiedade está indo pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Você não atende uma série de pessoas com essa dinâmica de ansiedade? Eu atendo e eu vivo também uma certa ansiedade negativa, no sentido de que hoje o dia a dia requer que a gente faça muita coisa. Então, você fica naquela ansiedade de dar conta de toda aquela demanda. Isso que seria uma situação pontual acaba ficando crônica e gerando uma
vida doentia em cima de estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Chega no final de semana, você não consegue relaxar porque já está viciado naquela ansiedade, naquela coisa. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, desligar. fazendo alguma coisa. E o mundo está assim, né, Fernando? Você tocou num ponto chave, porque assim, as pessoas precisam saber agir e descansar. Então, é um ciclo natural. Então, por exemplo, ter atividade e ter momento para relaxar. Então, precisa ter. Quem vive na ansiedade, no fundo, está sempre nessa dinâmica. Eu tenho que fazer alguma coisa, não consigo parar. Eu tenho que fazer. Aí faz trilhões de funções tudo ao mesmo tempo, vai se sobrecarregando, não sabe colocar limite, né? Que é interessante, né? Porque toda hora vai fazendo. Mas esse fazer em excesso, de novo, é uma fuga. Porque se eu parar, me dá uma sensação ruim, parece que eu estou inútil, parece que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Olha, porque é uma fuga. É tão verdade isso. Eu vou contar de mim. Quando eu tinha os filhos pequenos, fazendo faculdade de medicina, casada, trabalhando para ganhar dinheiro, para sustentar todo mundo, porque a gente era muito jovem, já com 3 filhos na faculdade, eu vivia correndo. Então, na hora de comer, eu falava... Vivia? Eu ainda faço isso, né? É padrão. Você vivia correndo. Mas a gente sentava para comer, né? Meus filhos começavam a brincar na mesa, conversavam. Gente, para de brincar, vamos comer que eu tenho que ir embora daqui a pouco. Tem que levar vocês no inglês, tem que levar vocês na natação. Aí chegava domingo, eu falava assim, gente, vamos, come depressa. Aí eles olhavam para mim e falavam assim, mãe, hoje é domingo, hoje não tem nada para fazer. Então come rápido mesmo para treinar, para não atrasar amanhã. Olha só a loucura. Isso é uma loucura, né? Então parece que assim... O relógio, o tempo, né? Engraçado, né? O tempo do ansioso, do depressivo é uma coisa estranha, não é o presente, né? Então tá sempre correndo para algum lugar, sempre fazendo um monte de coisa, mas muitas vezes não tem nem noção. Você está fazendo isso para quê? Nossa, lembra do Capitão Gancho, que ficava aquele tic-tac, tic-tac, tic-tac? Eu era desse jeito. E foi interessante. Eu não relaxava. Essa briga com o tempo. Então, quando você... O tempo vira o seu inimigo, né? Porque assim, eu não tenho tempo suficiente para fazer um monte de coisas. E é interessante que o ansioso, muitas vezes, ele fica se escondendo, vira um workaholic, se esconde atrás de milhões de coisas para fazer, porque se ele parar de fazer, ele vai ter que olhar para ele mesmo. E se ele olhar para ele mesmo, muitas vezes, o que ele vai ver? Algo que ele não gosta. Então, assim, tem uma... ilusão de poder, ilusão, eu vou fazer, estou fazendo isso, estou resolvendo aqui, estou fazendo aquele outro, mas no fundo muitas vezes não busca a solução, ele precisa sempre estar criando mais coisas e mais coisas e mais coisas para justificar que ele tem que fazer, está cheio de coisa. Então, por exemplo, um workaholic foge para o trabalho, está sempre trabalhando e ele não para, então ele fica um viciado no trabalho. É diferente de ser um work lover, por exemplo, né? Uma vez eu escutei esse termo, work lover. Eu amo o que eu faço, mas eu não sou escravo de tudo isso. Então tem momento para relaxar, tem um momento para fazer outras coisas. O ansioso, a cabeça dele anda a mil. E qual é o mecanismo da pessoa que leva essa ansiedade e abastece essa ansiedade com a comida? O ansioso, a mesma coisa. Então, vai querer comer para aliviar a ansiedade. Eu sempre estou buscando algo para aliviar o meu mal-estar. Então, você pode aliviar esse grande mal-estar, por exemplo, fazendo muitas coisas, comprando muitas coisas, comendo muitas coisas. Porque, assim, estou buscando uma dinâmica que fugir da dor e me dar prazer. Então, assim, por exemplo, eu vou entrar numa compulsão alimentar. E muitas vezes por trás disso tem uma ansiedade e uma depressão, né? Geralmente, ansiedade e depressão são os dois lados da mesma moeda, tá? Então, quando fala assim, ansiedade e depressão, no fundo, a moeda é uma só, tá? Só preciso ver que lado da moeda que está aparecendo aqui. Mas é a mesma moeda, né? Então, quando a pessoa tem esse mal-estar, dá um sofrimento, dá uma dor, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu vou criar mecanismos para não olhar para a dor, e muitas vezes eu descarrego essa dor, porque o problema é no trabalho, o problema é não sei aonde, o problema é com meu filho, o problema é aquilo lá, então eu estou jogando esse problema para não olhar o seu próprio problema, mas fica arrumando e aumentando o problema para tudo quanto é lado. Dentro do trabalho, dentro da família, seja lá o que for. Isso é uma dinâmica de ansiedade.
tem a ver, por exemplo, com essa dinâmica de hiperatividade. As crianças hoje em dia, que estão aí fazendo diagnóstico da idade de hiperatividade, elas estão com uma carga enorme, uma carga, só que elas não têm descarga, não conseguem descarregar. É interessante que aí se eu começar por aí, eu vou falar uma outra coisa, mas vou pegar nesse tópico aí, por exemplo. Você vê como as crianças hoje em dia, por exemplo, quando você era criança, eu não sei se na sua idade, porque na minha idade, quando eu era criança, olha que a nossa diferença não é grande, não, é pequena, mas assim, na minha idade eu lembro que eu brincava na rua. Eu também. Subia nas árvores, Ixi, brincava carrinho de com os rolemã, amigos. queimada, Vixe, tinha de monte. betes. Tudo, a gente fazia tanta coisa. Corria, brincava, pulava. A energia vinha para fora, né? E a criatividade também que a gente usava, porque não tinha toda essa facilidade. Brinquedo. Não tinha brinquedo. Mas não tinha quase você nada. inventava, você tinha que inventar. você faz uma boneca. Hoje em dia os brinquedos fazem tudo sozinho. Não, que eu né? fazia roupa de boneca. Aí. Nossa. Então, carrinho, lembra? Eu lembro que fazia trator com lata de sardinha e articulado. Eram umas coisas assim. Pegava lá um pedaço de caibro, às vezes chamava pontalete também, caibro. E aí eu colocava o parafuso, não é o prego mesmo, pregava aqui com mais uma ripinha e punha lá a lata de sardinha, amassava, aquilo virava um trator. E era uma delícia fazer isso. E olha que interessante, vou abrir um parênteses. Esses dias eu estava com o Gabriel e eu sou bem... Quem é o Gabriel? Gabriel é meu neto, bom. de 3 aninhos de idade. É meu também, tá? Mas é dela o também. nosso neto de 3 aninhos de idade. E é lógico que ele já é da geração que, se deixar, fica no joguinho, fica na televisão, quer ficar, né, vendo vídeo. E eu não gosto. Então, eu fico trazendo ele para as brincadeiras como a gente tinha. Aí, o que eu fiz? Nós compramos uns carrinhos vagabundo, mas vagabundo. Custou R$5, 5 carrinhos, R$1 cada carrinho. Cheguei em casa, peguei uma caixa de sapato, abri uma portinha, abri as janelinhas e fiz uma garagem. Ele até hoje, ele entra no carro, a caixa está lá. Ele quer brincar nos carrinhos com a caixa, com a garagem. Quer dizer, a criança, ela gosta disso. O que está faltando também é os adultos terem um tempo de parar nessa ansiedade, nessa correria toda e sentar, olhar, conversar. Não tem tempo para brincar, não tem tempo para ficar lá presente, né? Interessante. E estamos falando isso porque essas crianças que passam por essa situação, adivinham o que vão desenvolver lá no futuro? Ansiedade. E aí uma vez eu atendi agressividade. Ixi, aí começa de tudo. Porque assim, como não consegue ter prazer naquele dia a dia, sentir seguro, exercer sua criatividade, sentir que tem alguém do lado, que tem uma série de dinâmicas que vão dar a segurança e orientar essa energia. Então, o que vai acontecer? Essa energia fica acumulada, daqui a pouco explode para algum lugar. Vai explodir no comportamento, vai explodir na agressividade, vai explodir em birras. Ixi, vão criar milhões de coisas, porque parece que as coisas estão saindo da ordem, não é do meu jeito, do controle, tem que ser daquele jeito, as coisas têm que funcionar assim. Bom, criança está aprendendo, né? A criança está aprendendo. A questão é ver os adultos que estão ao redor, o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá, a criança, eu lembrei de uma coisa, quase que eu esqueço aqui. Peguei de volta. É assim, uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha um filho naquela época devia ter 8, 9 anos de idade. E aí na escola começaram aquelas dinâmicas, para você levar no médico, no psiquiatra lá, porque está com hiperatividade e déficit de transtorno de atenção. Isso é raro, né? Raro, né? Isso aí eu quero saber na família hoje em dia, né? Hoje em dia a coisa mais fácil é diagnosticar a criança com essa hiperatividade. Imagina, muita energia, não para quieto. O que é isso? Isso já é ansiedade, tá? E aí vai. A questão é qual é a causa da ansiedade, né? Porque dar um remédio para segurar é uma coisa, mas a questão é qual é a causa, o que está acontecendo. Então é a mesma coisa pegar uma panela fervendo e ficar jogando gelo lá dentro. E quando é que apaga o fogo? Não, está fervendo, joga gelo. Boa analogia. Não é? Boa analogia. E aí a gente faz o quê? É tratamento sintomático, joga gelo. A água já ficou mais fria, assim, está esquentando, joga mais gelo. Mas quando é que apaga o fogo, hein? O que essa panela está fazendo no fogo? Fora que uma hora transborda, né? Que é o surto. Então, essa cliente, eu lembro que ela falou uma coisa interessante. Ela veio perguntar para mim o que fazia, levava, não levava. Eu falei, olha, o que está acontecendo com a criança é que tem uma série de dinâmicas acontecendo. E estava uma dinâmica de separação, de confusão no casamento e várias outras histórias. Precisa resolver isso aqui.
Aí até indiquei um psiquiatra que tinha uma orientação bem mais aberta, vendo essas dinâmicas emocionais para ser acompanhado lá. E, felizmente, ele também não entrou com Ritalina, muito pelo contrário. Aí começou um processo terapêutico mais adequado, não só da criança, mas principalmente da família, né? Porque a família está um caos. Mas aí as coisas foram se organizando e ótimo. Mas eu estou falando de uma dinâmica que ela me falou assim: Fernando, sabe o que eu observei? Antigamente, ela falou quando a gente era jovem, né? Ela era um pouco mais jovem do que eu, mas assim, a gente corria, a gente pulava, você via a criançada jogando bola. Então corria, pulava, chuta a bola, vai para cá, vai para lá. Hoje em dia, a criançada joga futebol, mas o futebol é na televisão. Exato. Quem corre são os bonequinhos da televisão, para lá e para cá. Mas a criança não corre mais. E é interessante que na cabeça da criança, ela está em uma hiperatividade. Ela está correndo, está pulando, está fazendo tudo isso. Só que o corpo dela o carrega... excita, interessante, né? o corpo carrega. Quando você está naquela dinâmica, o corpo está carregado, só que não tem descarga. Então a criança fica acumulando um monte de energia, mas não tem descarga. Não corre, não pula, não faz as coisas, não brinca. Fica ali naquela televisão, numa hiperatividade mental, mas o corpo está parado e passivo. Aí o corpo vai acumulando. Ele falou, então, quem corre hoje são os bonequinhos. Não é mais o filho que joga bola, são os bonequinhos do filho. E a justificativa, às vezes, é a segurança, não pode se sujar, não pode sair porque é perigoso, não pode trazer ninguém em casa, né, porque eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho que trabalhar. É todo mundo mais importante do que aquele ser que está... Tinha uma situação de vida, antigamente a gente brincava na rua. Não tinha seus netos, você vai deixar né? brincar na rua? Vai sair lá. Antigamente a gente ficava lá fora, os vizinhos conheciam, tinha parente, a criançada toda estava lá. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, por exemplo, só de olhar onde a gente mora, todas as casas lá, nossa, ainda não tem, ainda, né? Porque assim, cheio de concertina, parece estar vivendo cerca elétrica, né? Uma prisão. Cerca virou elétrica, vira aqueles rolos de arame farpado, aquelas coisas. Só de olhar para aquilo já me dá um negócio. Agora, aquilo lá está à toa? Não. Então, nós vivemos num mundo de insegurança, de medo. O que gera uma ansiedade patológica nos pais, na sociedade. Vê a parte financeira. A dinâmica financeira está ficando caótica. Quantas pessoas estão completamente endividadas? Outro dia eu estava vendo um índice de endividamento, aí, eu não sei se era de Ribeirão Preto, de São Paulo, do Brasil, sei lá, em torno de 70% das famílias estavam endividadas com problemas. Eu falei, gente, 70% isso é um absurdo. Então, assim, eu não tenho segurança do que vai acontecer, eu não tenho segurança do que eu vou comer, eu não tenho segurança que eu vou ter dinheiro suficiente para viver lá na frente. Segurança de saber o que vai ser o dia de amanhã, né? Então, o que acontece? O presente está caótico. As pessoas, e eu não tenho para onde fugir, eu não quero ficar aqui, eu quero sair para algum lugar, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas esse lugar aqui está me aprisionando. Sabe quem veio? Um outro exemplo. Por exemplo, você pega assim um animal da floresta, capturou, põe na jaula, como é que ele fica? Deprimido. Deprimido na segunda fase. Na primeira fase ele quer sair, ele corre, ele vai andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E não consegue sair. Até chegar uma hora que ele aceita, não tem mais nada. Aí ele entra na depressão e fica lá. Porque não adianta, não dá para fazer mais nada. Essa analogia é boa, porque a gente está fazendo isso com os filhos, né? Está realmente prendendo eles dentro de casa. Então, os filhos hoje em dia é interessante, né? Eles estão com hiperatividade mental e com pouca atividade corporal. Pouca descarga, né? Pouca descarga. Então, tem muita informação, assiste televisão, um monte de informações chegando, muitas coisas chegando. Como é que elabora tudo isso? Eles têm excesso de informação, mas tem pouca elaboração. E aí ficam presos em todos esses vídeos e desenhos, e seja lá o que for, mas está faltando contato humano, está faltando contato entre as próprias crianças. E os adultos, né? Por exemplo, na hora de comer, antigamente a gente conversava na mesa, contava o que tinha acontecido, falava das férias, falava do um monte de coisa. Hoje é cada um no seu celular, pagando conta enquanto está comendo, resolvendo, vendo o WhatsApp, a criança pedindo para olhar o celular, para não dar trabalho, acaba dando o celular. Restaurante é isso, você vê criança em restaurante... Com certeza tem um celular na mão dela. E sempre tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, a criança não pode estar quieta lá, tranquila, né?
ouvindo, pensando. Você lembra, eu acho que você lembra disso. Lá atrás, eu gostava de assistir muito aquele, como é que é? Encantador de Cães, Sim, César Milani. César Milani. Onde ele mostrava o comportamento dos cães dentro da casa, uma série de comportamentos estranhos. Esse programa passava no Animal Planet, alguma coisa assim, alguma mesmo, rede fechada lá. Animal Planet. E aí é interessante que eu gostava de ver, porque no fundo, o que ele falava dos cães tinha a ver com as crianças. Era exatamente igual, exatamente igual. Então, ele colocava que o problema nunca era o cão, era o sistema, que eram os adultos que comandavam lá. Então, esse comando é interessante, né? Falava assim, o animal ele precisa que tenha um líder. Se não tiver nenhum líder, quem lidera é ele. E aí ele começa a fazer, ele se sente o dono de tudo isso. As crianças são exatamente iguais. Se os pais não sabem comandar o sistema, quem comanda é a criança. E eu lembro, cada vez que ele entrava, o cão aparecia pulando e com as patas, aquela coisa toda. Ele falava assim, isso não é bom. A mente desse animal está a 1000. O animal devia estar tranquilo. Então, esse animal não está bem. Ele está hiperexcitado. No fundo, o que é? Ansiedade. Exato. E fica naquele desespero. E fica, então se vai, o animal não para. E gruda, e pula. Eu falei, esse animal não está bem. A mente dele está extremamente excitada. E é uma dinâmica de ansiedade. O animal, ele deveria estar calmo, quieto, tranquilo. E ele está o tempo todo nesse lugar. A mente das crianças é exatamente a mesma. Então, quando você vê, nós estamos falando assim, tem ansiedade hoje, nós estamos já pegando algo, tô vendo? Imagino que vai ser ansiedade amanhã, com essas crianças todas que estão nesse universo aqui, acende o fogo e fica lá fervendo, né? E o fogo está fervendo, e essas crianças estão lá, tudo em ebulição. Ao invés de apagar o fogo, joga gelo para ver se segura. Vamos jogar gelo que segura. Jogou gelo, melhorou. Não melhorou com remédio? Quando é que para de tomar o tal do remédio? Quando que para? E é uma crescente, né, Fernando? Porque antigamente os pais eram mais tranquilos, a função da família era gerar descendentes, a mulher cuidava, ela tinha tempo de educar os filhos, de ficar lá conversando, dando atenção. Depois, com toda essa mudança social, os adultos começaram a ficar mais ansiosos, porque assumiram várias responsabilidades, a mulher começou a trabalhar fora, o marido tem que complementar aqui, complementar ali, e as crianças foram ficando esquecidas de alguma forma, ou delegadas a outra pessoa. Não, e tem outras vezes isso, e ao mesmo tempo hipervalorizadas. Também. Porque quem manda dentro das casas, hoje em dia, quem é? Porque os pais não estão lá. Não, e aí por culpa, como eu não estou dando nada, aí vou dar tudo que eles querem. E aí você está atrapalhando a vida da criança, porque a criança não tem limite. Ela tem que aprender a ter o desejo dela, filtrar e saber, tem momento que sim, tem momento que não. Mas não tem esse filtro, que seria o córtex pré-frontal aí, que nesse momento não. Senão fica aquele imediatismo, eu quero, e grita, e berra, e pula, e xinga, e faz um monte de coisa. Fala, o que está acontecendo aqui? Está faltando o quê? Um filtro, né? Veio o impulso, agora nesse momento não. É parecido com o funcionamento do esfíncter anal, esfíncter vesical, né? No começo, deu vontade, faz. Depois ele começa a controlar. Deu vontade, mas não é aqui, vou lá no banheiro. E aí não precisa mais da fralda, né? Porque senão vai fazer bagunça para todo lado. A nossa mente é parecidíssima nesse aspecto. Nós temos o impulso, o desejo, e aí precisa ver se vou executar, como, quando fazer isso. Senão fica de imediato, deu vontade, faço. Deu vontade, faço. E na ansiedade também tem essas dinâmicas. Quando você vai ver, se analisar, por exemplo, o nível de cortisol, de adrenalina, tá a 1000, tá lá em cima. Então, assim, você vai ver o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, aquilo está estimulando o tempo todo um monte de cortisol, de adrenalina, como se a pessoa estivesse vivendo alguma situação de emergência. De emergência, de fuga, né? De estresse. Tem que sair, tem que fazer alguma coisa. E aí, esse estresse, a nossa mente, a mente da criança, ela vai
se preparando para lidar com estresse e gerenciar estresse. E aí vai construindo o pré-frontal aí que vai dar uma segurada. Agora, se na infância não constrói, não tem modelos adequados, adivinha o que vai acontecer no futuro. E nesse raciocínio, né, os pais que vão trabalhar e depois voltam com o celular, continuam trabalhando quando estão em casa, né, os filhos ficam tendo um modelo, de novo aquela história do modelo, né, de que a vida é isso, a vida é estar sempre ansiosa, está sempre trabalhando, está sempre fazendo, os pais não têm tempo para a demanda dos filhos, o filho fala alguma coisa, o pai já responde com agressividade, com falta de paciência. Me atrapalhando, porque agora está não sei o quê. Então, a ansiedade vai gerando ansiedade, vai gerando até que... Os casais estão ansiosos, e aí quando fica tudo ansioso no nível de estresse, quando você está num nível de estresse alto, o que acontece? O sistema imunológico afunda. E aí a chance de desenvolver doenças é enorme. Enorme. Então o sistema imunológico faz isso aqui. Ó. Aí não tem defesa, daqui a pouco começa a ter um monte de doença. E aí quando vem uma doença, você vai ter que ficar com você mesmo, né? Porque não dá para sair correndo para lugar nenhum. Porque aquele órgão, aquela estrutura doente não vai permitir que você siga por essa dinâmica doentia. E aí fica aquela história. E agora? O que eu vou fazer se eu não posso executar tantas tarefas? E as desculpas são sempre assim, eu não tenho tempo. A questão não é tempo, é prioridade. Porque se observar, a pessoa inventa tanta confusão que aquilo poderia ter sido resolvido de uma forma mais fácil. Mas eu vou criando tantas dinâmicas acessórias e confusões, aquilo virou, parece que põe fermento, né? Um negócio desse tamanho. Gente, isso aqui é assim, ó. Como é que ficou desse tamanho? Fernando, e a ansiedade crônica, aquela coisa que vai se somando, se somando? Como você falou lá no começo, que a depressão e a ansiedade são os dois lados da mesma moeda, essa ansiedade crônica, ela pode reverter-se numa depressão? Pode não, é comum. É comum, que né? Então, quando você tem... Lembra do animal? A gente estava falando do animal, né? A primeira tentativa é tentar jogar um monte de energia, escapar. Quero sair daqui, quero estar em outro lugar, vou fazer milhões de coisas. Fica agressivo. Quer arrebentar as grades, quer fazer tudo isso aqui, né? E, de repente, vai chegar um momento que você... Desiste. Já tentei de tudo, não adianta. Daqui a pouco você pode abrir a porta da jaula, o animal não sai mais. Porque já deprimiu, já deprimiu, já não tem mais. Acabou. Acabou. Tão triste pensar que isso está acontecendo com a humanidade. É o burnout, por exemplo. Nós estamos escrevendo aqui a síndrome de burnout, né? Então, por exemplo, você vê uma pessoa numa equipe trabalhando que nem um louco, carregando o piano nas costas, fazendo milhões de coisas, só que assim, vai pegando uma carga enorme e vai fazendo tantas coisas porque acha que vai resolver tudo e de repente tem um limite, não dá. Mas você vai fazendo em excesso. Isso pode ser numa profissão, isso pode ser dentro da casa. Eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, do papagaio, do cachorro, do vizinho, não sei o quê. E vai se entupindo de coisas. E quando se entope de coisas, no fundo é para não ficar consigo mesmo, né? Então assim, eu fico um monte de coisa para não olhar para mim. Então é fuga, estou fugindo. Mas é um burnout. Então eu vou fazer milhões de coisas, muitas atividades, as coisas vão piorando cada vez mais, porque se resolver ele volta a ficar com ele mesmo, então ele precisa ficar nessa história. O que vai acontecer lá na frente? Esgota, é o burnout. Burnout é extinguir, esse nome é baseado nas turbinas lá dos aviões, acho que da Coreia, lá na Guerra da Coreia, lá nos Estados Unidos, punham lá um jato lá que funcionava muito bem, e de repente ele apagava. E aí foi interessante, eles começaram a associar esse burnout, principalmente nos médicos, lá nos Estados Unidos. Então, principalmente os residentes que tinham uma carga de trabalho absurda, daqui a pouco ele não conseguia fazer mais nada, ele travava. Então, você sai daquela hiperatividade, da ansiedade, caía na depressão e afundava. Aí, daqui a pouco, não tinha energia para levantar nada, para fazer coisa alguma. Aquele carregava um monte de coisas, foi parar dentro da depressão. É a síndrome de burnout. E, Fernando, a medicação, se for pensar em síndrome de burnout, todo mundo está a um pé de ter um burnout. Todo mundo porque vive, está todo né, mundo vivendo essa loucura. O que a gente pode fazer para melhorar o tanto de medicamento que o ser humano está tomando
para ficar enrolando e não olhar para o problema, e não acalmar, não fazer uma meditação, não fazer um yoga. Vai na medicação. Eu não tenho tempo, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar e tomo um remédio para dormir. E estendendo essa medicamentalização excessiva nas crianças. Não, hoje em dia são as crianças. Antigamente, né? Não é tão antigamente assim. O que tinha os idosos, o pessoal adulto e idosos, tomam remédios terríveis, de monte. Agora tem um outro mercado, que é as crianças, né? Agora as crianças também já estão hipermedicadas. É interessante que, para mim, vou colocar assim, tem tanto uma dinâmica da nossa cultura, nós temos uma cultura extremamente doentia, que foge dos problemas e fica se escondendo atrás de doenças, de... o remédio vai resolver meu problema. Todas essas dinâmicas, por exemplo, eu vou ter ansiedade e vou tomar o remédio, tá? O remédio vai curar? Você já viu alguém curar com remédio? Com ansiedade? Não, e essa ansiedade que alivia com o remédio, ela também pode ser aliviada com uma meditação, com uma massagem. Conhece algum remédio que resolve? Não, ele só tampa Não resolve. Buraco. É tudo sintomático, alivia o sintoma. É o gelo. Você joga gelo na água fervendo. Não, e a gente sabe que nos estudos, muitos deles têm ação como placebo. Vixe, é por incrível que pareça, né? Então, assim, hoje a situação está terrível. Psicofármaco, as pessoas estão tomando numa quantidade absurda e está um crescimento absurdo. Crescimento de diagnóstico, crescimento da medicação. As pessoas não têm mais capacidade de olhar, ver problema e solucionar problema, se pendura como uma muleta nessa história. Então, olha, eu lembro lá atrás, quando a gente atendia um cliente, perguntava o que ele toma, ou ele tomava um antidepressivo, ou um ansiolítico, ou... Agora não, ele te dá a lista dos eu tomo ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, remédio para isso, aquilo, e já tomei esse, aquele não funciona, e um fica dando para o outro. É um negócio louco, né? Um fica dando para o outro, é verdade, gente. Não fica? Fica assim, você tem esse, você já tomou esse. Você quer um pedaço? Você quer esse? Então fica assim, mas você quer metade desse? Eu tenho aqui, eu tenho uma caixa desse. Aí fica lá, e aí nomes e remédios... E você não vê ninguém falando assim, você não quer hoje fazer uma ginástica comigo? Você não quer hoje fazer uma caminhada no parque? Você não quer comigo numa meditação que vai ter ali no parque? Ninguém convida o outro para uma coisa dessa. Mas voltando àquela pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo tem tanto os médicos como a população em geral preferem essa dinâmica de se colocarem como vítima das doenças e os salvadores, né? Então, assim, então vou dar um remédio que vai aliviar a sua dor. Aliviar é uma coisa, resolver é outra, né? Resolver é outra. Então, hoje em dia, é tudo alívio. E é interessante, esses medicamentos que vêm com uma força enorme, né? Eu lembro quando surgiu o Prozac. Quando surgiu o tal do Prozac, era assim, a pílula da felicidade. Eu lembro também. O Prozac, a pílula da felicidade. Foi quando morreu a Lady Diana. Foi nessa época, foi por aí. Foi lançada, ela tomava, foi logo aí. Então é assim, porque agora eu tomava, assim, estou deprimido, a pílula da felicidade. Eu lembro de uma revista Veja, a capa, a pílula da felicidade. Era o remédio, assim, que esse remédio é o suprassumo. Incrível, né? Hoje em dia, nos estudos, eles estão vendo que o Prozac tem o mesmo efeito de placebo. É interessante, né? Mas tem um efeito colateral, que não é placebo. Que diminui a libido das pessoas. Sim. Aí era uma felicidade que começou a destruir aí outras coisas. E aí eu tenho uma teoria, uma observação. O que eu estou vendo assim? A população está infantilizando cada vez mais. Quando vem um problema, ao invés de como adulto olhar e resolver, eu me escondo, faço o papel de vítima, empurro para o outro, escapo, invento um monte de coisa para não olhar para aquilo. É uma dinâmica infantil. Então, assim, eu me escondo do problema. Eu não quero ver o problema. Então, eu posso usar muitas formas para não ver o problema. Uma delas, falando de ansiedade, é me entupir de coisas. A queixa que geralmente fica assim, aqui eu não tenho tempo. A questão não é tempo, a questão é prioridade. Qual é a prioridade que você dá para o seu próprio bem-estar, para o seu descanso, para você estar com o filho? Não, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas você tem um momento que você está com o filho, e naquele momento que você está com o filho, você está com ele mesmo?
Ou você está aqui, mas está com a cabeça em algum outro lugar, você está fazendo milhões de outras coisas. Porque hoje em dia parece que não tem mais limite, né? Chega, isso aqui nós vamos falar aqui, nesse momento. A partir daqui chega o trabalho. E aí vem uma outra coisa. Outro dia estavam comentando algo interessante. Depois da pandemia, o trabalho online, o trabalho em casa, né? Trabalhar em casa agora. E o trabalhar em casa está criando uma dinâmica interessante, porque antes a casa tinha assim, tem o meu trabalho e tem a casa. Aí quando o home office chegou, o que acontece? Eu estou em casa, estou com meus filhos e estou trabalhando. Então já não tem uma mistura. E não tem mais horário. Então como eu posso controlar? Então eu vou fazer aqui, mas eu trabalho mais à noite. E aí está criando um problema também, que o trabalho entrou na casa. E com a ferramenta do celular, você está conversando com o celular, cozinhando com o celular, você vai fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí quando você coloca prioridade, é aquela história, estou presente com meu filho. Você pode estar lá, mas a sua mente, a sua alma foi parar em algum outro lugar. E não vê a hora de passar aquilo, mas aquela história, quando você está, fique presente, brinque com ele. Ele é aquele, o seu universo, que seja aquela meia hora, aqueles 15 minutos. A criança vai sentir que tem alguém. Mas você pode ficar 10 horas com uma criança ali. Mas 10 horas que eu estou aqui, eu estou vendo ali, eu estou vendo lá, não, vai para lá, vai para cá. Você não está com a criança. Então, ela não sente aquele contato, aquela profundidade de contato. Então, e as pessoas estão se entupindo. É aquela história, estou falando assim, existe um processo crônico de infantilização. Nós estamos cada vez mais infantis. Estamos delegando ou fugindo dos nossos problemas. Eu delego para o médico, delego para o psiquiatra, delego para o terapeuta. Você entendeu? Eu vim aqui para terapia para você resolver o meu problema. Não, eu não vou resolver seu problema. Eu posso ajudar você a resolver o seu problema, mas eu não faço lição de casa. Mas hoje em dia está todo mundo pendurado. Tanto os doentes como também os médicos. E o que está acontecendo? É uma grande doença. A medicina está doente, a população está doente e a grande dificuldade é olhar para a realidade. Quando nenhum dos dois querem olhar para a realidade, aí é um grande problema. Aí eles ficam fazendo esse conluio neurótico. Eu estou aqui cheio de problemas, você me dá um remédio para eu esquecer dos problemas. Anestesia, mas não resolve. É uma anestesia sem cirurgia. Então, que estranho, só faz anestesia. Mas não mexa no que precisa. Temporariamente alivia. Lembra, na medicina nós temos o tratamento sintomático e etiológico. Sintomático alivia sintoma, mas não resolveu a causa. Não apagou o fogo. E se não mesmo apagou sintomático, o fogo, tem vários níveis, né? Eu posso começar com uma homeopatia, uma alopatia, sim, posso fazer várias coisas. Fortes, drogas, né? Depende do foco. O foco é aliviar. Eu vim aqui e aliviou. Aliviar não é resolver. Mas se eu olhar para a dor me incomoda. Então faz com que eu não olhe para isso e não sinta mais nada. E nós estamos vivendo um mundo na anestesia. Só tem um problema. O remédio não segura. Daqui a pouco a pessoa piora. Aí o que vai acontecer é que eu ponho 2 remédios diferentes, aumento a dose, ponho um terceiro, invento outro remédio mais forte, que segura um pouco mais, mas aí daqui a pouco... começa a ter interação medicamentosa. E aí a coisa vai longe, vai longe. E você falou uma coisa aí, da falta de tempo, né? Que essa frase é uma frase que não todo mundo tempo. tem. Não deu tempo, na empresa não deu tempo, por que não fez isso? Porque não deu tempo. Agora, o não deu tempo tem muito a ver com a tal das 5 funções, porque geralmente não deu tempo é de cuidar da última, que é eu como si mulher, mesmo. você como homem, porque não dá tempo. Eu tenho que primeiro ser mãe, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser filha. Alguma função está roubando o tempo. E a ansiedade, ela vem por quê? Porque ela não abastece nesse eu. Eu não olho para mim, eu não me amo. Eu não me vejo, não vejo as minhas necessidades. Eu não cuido de mim mesmo. Eu não sei me amar. Parece que eu preciso ser amado. Então, hoje em dia, a gente fica assim, porque as pessoas não me valorizam, as pessoas não me reconhecem, porque as pessoas falam coisas ruins de mim, as pessoas... Gente, o que está acontecendo? Eu lá atrás, estou falando meus pais, meus avós, sempre existiu isso. A questão é, eu me reconheço, eu me valorizo. Sempre terão pessoas, um monte de pessoas que vão me criticar por qualquer coisa.
Se eu fiz a opção de ir para a direita, tem a turma da esquerda que vai me criticar. Se eu tenho a opção de ir para a esquerda, a turma da direita me critica. Se eu não for nem para a direita nem para a esquerda, os dois lados me criticam porque eu resolvi ficar parado e ir para frente. A turma da frente diz que está legal, mas a turma de trás diz que não está. Então, assim, e aí eu estou dependendo, assim, uma fraqueza porque alguém olhou para mim torto, porque alguém falou uma coisa assim. Isso me enfraqueceu. Então, nós estamos numa situação estranha, porque, assim, as pessoas têm uma deficiência na imunidade. Imunidade, assim, alguém falou uma coisa, então aquilo acabou comigo. Tem pessoas que, quando escuta isso, põe energia ao contrário. Ao invés de afundar, porque eu não vou dar poder para alguém que me critica, eu vou pegar isso e eu vou provar que eu sou muito melhor do que isso. Quer dizer, é o que eu faço com essa energia. Isso me estimula a crescer cada vez mais. As pessoas que me criticam, no fundo, nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. Elas estão criticando o que eu represento para elas. E aí, de repente, eu represento uma coisa esquisita. Bom, eu estou no mundo adulto. Mas hoje em dia, não, porque meu filho disse que eu não sou um bom pai. E o meu filho vai fazer um julgamento porque o pai do vizinho é melhor, porque o pai do vizinho deixa ele fazer tudo o que ele quer. Aí não sei colocar limite. Aí eu não consigo me amar. Se eu não consigo me amar, como é que eu compartilho amor com os outros? Esse amor próprio, esse cuidado, esse respeito que a gente precisa ter com a gente mesmo, parar e olhar qual é a necessidade do meu corpo, é de extrema importância para a pessoa curar essa ansiedade, muito mais do que medicação. É se respeitar, é dizer, agora, toda semana, tal horário, eu vou fazer a minha massagem, eu vou sair para fazer uma caminhada. Tenho tempo para mim. Se você fizer isso, você não vai mais depender de tanta medicação. É lógico que tem casos mais graves que precisam sim de medicação. Claro. Não podemos também falar para todo mundo parar de tomar remédio. Gente, não falei nenhuma vez de parar de tomar remédio. Não, eu estou falando, deixando claro que as pessoas precisam utilizar tantos mecanismos que existem hoje para dar uma acalmada, um slowdown, para os filhos ficarem mais tranquilos, sair para andar, bater um papo com os filhos, andar num parque e entrar em contato de novo com a natureza, sair da tal da jaula que deprime, deixa a gente ansioso e depois acaba levando para uma depressão, tanto os adultos quanto as crianças. Todos. E aí o modelo que a gente está dando para os filhos é a mesma coisa, né? Onde vai parar, né? Aí as crianças olham para os adultos que não estão satisfeitos com o mundo adulto, não estão satisfeitos com o trabalho, não estão satisfeitos com nada. Aí a criança quer virar adulto. Eu não vou virar adulto, você isso aqui? Não dá, né? Não dá. Então, dentro dessas dinâmicas todas, me vem algo assim, seria interessante colocar aqui, que quando eu falo assim, é prioridade, né? Que prioridade se dá para a sua vida? Gente, é uma coisa que ninguém faz, que é parar e olhar todas as tarefas que eu tenho para fazer hoje. Quais são as que são prioridade, quais que não são importantes. Outra, em cima desse monte de tarefas que todos nós carregamos, quantas tarefas, no fundo, nós é que inventamos essa complexidade e sofremos com algo que não faz tanto sentido, não é possível isso aqui. Não é... Aí, por exemplo, hoje em dia o que tem dentro de empresas? Um excesso de reunião para ficar... a sensação fica assim, mastigando aquele negócio, mas não engole, não cospe, aquilo vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. É fazer tudo de novo outra vez. Aquilo que já estava resolvido, começa tudo. Eu falo, o que está acontecendo aqui? E além disso, eu vou falar de uma experiência minha. Eu faço muito isso. Tem que resolver um problema. Eu delego para um, delego para o outro e vou lá e faço. Então dá na mesa. E aí quando eu faço, a pessoa, mas você não pediu para eu fazer? Eu fui lá, já estava feito. Eu sei bem o que é isso, porque lá em casa acontece muito isso. Aí quando fala delega e você faz, a mensagem ansiedade. Subliminar. Você não sabe fazer. Eu faço melhor que você. Então daqui a pouco, quando pede para fazer, nem faço mais. Fala, não vou fazer, porque ao começar a fazer já fez. Então para que pediu? Por isso a prioridade, por isso a ordem, por isso a paciência de esperar um tempo até que aquilo se solucione. Né? O mundo está muito emergencialista. Lembra, eu estava falando, o mundo está muito no eu, né? A gente nós perdemos a capacidade de conviver com o outro, de compartilhar a vida com o outro, de acreditar que o outro está lá. A gente está sempre se defendendo ou atacando, parece que o tempo todo está numa guerra.
Vê alguma coisa, ou é defesa, me defendo ou ataco, me defendo ou ataco. Caramba, cansa. Parece que tem que ficar pisando em ovos o tempo todo. Então, essa dinâmica é algo que vai criando uma ansiedade, um mal-estar. Porque fica assim, em que momento eu consigo relaxar de verdade na minha vida? Relaxo. E precisa, isso é verdade, relaxa. porque a gente fica ansioso o tempo todo, até com o que a gente vai falar com os outros, porque você tem que tomar um cuidado para não falar disso, para não falar daquilo. Então, isso gera automaticamente também uma ansiedade, uma falta da espontaneidade. Então, você vê que isso aí, hoje em dia... quer ver uma outra coisa que eu vi um estudo interessante? Eu vi um estudo que falava assim, uma criança de 5 anos hoje já recebeu mais informação do que um César romano que controlava lá o Império Romano. É verdade. A quantidade de informações que chega na cabeça de uma criança, que ele não para, é um bombardeio de informação. Aqui está vindo tanto estímulo, mas não tem direcionamento. Os jovens hoje em dia, o que eles têm uma capacidade assim de informação, eles têm informação vindo de tudo quanto é lado. Eles têm muitas informações, mas não têm formação. Por exemplo, eles sabem um monte de coisa, mas não sabem o que fazer com aquilo. É muita informação, mas não sabem o que fazer. E uma informação que vem pronta. Antigamente a gente tinha uma informação e a gente, com essa informação, construía uma linha de raciocínio. Sim, elabora, então, eles sabem muito, eles têm muitas informações, mas eles não têm uma capacidade muito boa para fazer solução, para criar um caminho, para ter criatividade. Né? E nem crítica. Vem lá umas informações que não existem. Tem informação para todo lado. Informação que é saudável, doentia, mentiras, um monte de bobagens que tem por aí. Mas você pega. Agora, se quiser acreditar, não tem uma avaliação crítica do que está acontecendo. Aí ficam repetidores, é copia e cola, né? Eu falo isso, eu vi, aquilo virou verdade porque eu vi em algum lugar. Eu falo, gente, isso é uma bobagem. O que está acontecendo? Toda essa quantidade enorme de informações é algo que traz ansiedade. Quer ver uma outra coisa que eu vi também no estudo, assim, que traz ansiedade? Ficar tomando decisão. Toda hora tem que tomar decisão. Não importa a decisão. Isso aqui vai ser amarelo ou azul? É uma decisão. Aí começa, é amarelo, é azul, não sei o quê. Mas agora o outro. É verde, é branco, é preto. É tudo decisão, é tudo decisão, é tudo decisão. Essa quantidade enorme de decisões que às vezes são desnecessárias. Se tiver um critério, você não precisa tomar. É um processo, a dinâmica é essa. Daqui a pouco, tudo você tem que pensar e tomar uma decisão. Oh, meu Deus, é outra dinâmica. Na empresa, a gente precisa criar processos para evitar esse tipo de toda hora tomar decisão. E na vida da gente também precisa ter processos. Então, Fernando, indo para o finalmente, o que as pessoas podem fazer na prática, começando hoje, no seu dia a dia, mudando o seu hábito nos próximos 21 dias, para conseguir ficar mais harmônico e menos ansioso? Não, se for só 21 dias, está fácil, né? Porque é que 21 dias é o tempo que a gente precisa para mudar um hábito, para sair daquela dinâmica corrida tem outro estudo que diz que para consolidar mesmo são 66. Aí vai. Então tem vários. Aí vem o outro e fala, não existe estudo de 21 dias na neurociência, mas eu já vi o estudo, sim. Então, olha... Em mim funciona. Mas eu sou muito determinada, 21 dias e depois as coisas dão certo. Nós vivemos em cima de padrões. Então, eu tenho um padrão de funcionamento, um hábito. Então, aquilo tem um caminho sináptico. Vem informação, aquilo elabora, faz e vai sair aqui embaixo. Tem um roteiro. No seu também. Chega uma informação, roda e sai um resultado lá que é diferente do meu. A questão é mudar esses padrões todos. Então, é algo assim. Primeiro, você tem que acordar, né? E aí começar a ver qual é o grau de importância que você dá para a sua própria vida. Que é começar a se amar. O quanto você dá valor demais para o outro e o quanto você se desqualifica. É claro que no meio de tudo isso, você vai criar esses padrões todos desde o mundo da sua infância, os traumas que aconteceram. Mas hoje você, como adulto, está na hora de você pegar o volante do carro e não ficar sendo levado por esse rio esquisito. É um rio estranho. Para. Onde eu estou, o que eu estou fazendo. E no mundo oriental tem umas dinâmicas interessantes, que ele fala assim, quando chega numa dinâmica dessa. Quando você sentir sede, beba água. Quando você sentir fome, coma. Quando você estiver cansado, descanse. Quando vier o sono, durma.
Basicamente, olhar para as necessidades que o corpo está avisando para a gente. Preste atenção, porque a maioria das pessoas faz um monte de coisa, não tem nem noção. É tomar consciência de si mesmo. Tomar consciência das suas necessidades. Quando você tomar banho, sinta a água. Quantas vezes você está tomando banho, você não sabe se já lavou a cabeça ou não e vai lavar de novo. É verdade. Às vezes já lavou 3 vezes e acha que não lavou, porque você não está tomando banho. Isso significa tá estar presente. Exato. Né? Estar presente Esteja naquilo que você está presente. fazendo. É aquela história, comece a criar coisas diferentes. Então, por exemplo, começa a tirar o sapato, andar descalço e sentir o chão. As pessoas hoje em dia estão tudo impermeabilizadas. Vai para a chuva, toma chuva, sabe? Mudar o caminho. Muda o caminho, faz roteiros diferentes, coma uma comida diferente, arrisque. Ligue para pessoas que faz muito tempo que você não fala. Liga, conversa. E às vezes até quando você fala demais é bom também diminuir. Então assim, comece a fazer coisas diferentes e uma coisa assim, mudar a sua percepção de si mesmo, do outro e do mundo que te cerca. Estar presente. Estar presente a você nesse momento. E começar, como adulto, ficar observador de si mesmo, né? Então, você se afasta de si mesmo, observa o que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo isso? Para que eu me entupi de tantas coisas? Para que eu preciso disso? Será que eu preciso para as pessoas olharem para mim e me valorizar? Será que não me valoriza por quem eu sou e sim pelo que eu faço? O que está acontecendo? E outra reflexão, né? O que eu tenho feito está resolvendo? Está me levando para um lugar mais saudável? Não. Eu estou mais feliz depois que estou tomando esse monte de remédio? Porque eu tenho certeza que a resposta vai ser, realmente não mudou muito. Não, aí fica assim, tomei o remédio, aliviou sim, só que parou de tomar o remédio, o que vai acontecer? Continua tomando, sabe o que vai acontecer? Continua tomando já não funciona mais. Você continua tomando, daqui a um tempo vai começar o sintoma, vai voltar. Ele acostuma. Que é óbvio, né? Adapta. Porque perde o efeito. O que vai acontecer? Troca o remédio, aumenta a dose, coloca um segundo, terceiro remédio, e aí deu uma... Agora sim, agora resolveu. Resolveu? Continua. Muito bom. Então, para esses clientes, eu lembro desde a época lá de medicina, lá de pronto-socorro, vinha aquelas pessoas com queixas crônicas e também, me dá um remédio para aliviar essa dor. Aí eu pegava tinha um martelinho de examinar lá para ver reflexo, né? Aí eu pegava um martelinho, que é de borracha, não? Aí pegava o meu dedão e martelava o dedão. Quer ver? Ó? Você tá assim, ó. Então vem aqui, ó. Eu tô martelando o meu dedão. Pá, 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 pá. Tá doendo o meu dedão. Aí eu chego no médico e falo, doutor, me dá um remédio para aliviar a dor do dedão? Mas escuta, quando é que você vai parar de martelar? É bem por aí. Muito assim, eu posso até te dar o remédio, Fernando, mas a questão é o seguinte... Quando foi que você começou? Quando você vai parar de martelar o dedo? Porque eu posso até dar um remédio para aliviar a dor. Daqui a pouco você fratura o dedo. É isso mesmo. Daqui a pouco vai necrosar esse dedo. Uhum. A questão é parar de você se destruir. E aí começar a tomar contato com quem você é, se amar do jeito que você é, aceitar a realidade como ela funciona, aceitar os seus limites, saber dizer sim e não. Saber se amar como eu sou e não criar um personagem para a vida. Deixar entrar coisas boas e pôr para fora a respirar, as coisas por exemplo. ruins. Respirar com calma. Aprenda a curtir as coisas boas da vida. Aprenda a solucionar problemas para que eles não virem uma dinâmica horrível, tá? Muito bom. Isso. Muito então, bom. esteja presente. Faça o seu presente valer a pena. Ele não será perfeito, ele não será a coisa mais ideal do mundo, mas é a realidade onde você vive. Que delícia, Fernando. Muito obrigada por essa verdadeira aula para a gente, né? E você que está assistindo a gente no Café com Consciência, continua acompanhando a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram e no Spotify. E não perca o próximo capítulo. E se você não assistiu os outros, vai lá. É tudo muito interessante. Tem muitas coisas boas lá. E nós fazemos isso para que você possa ter uma vida cada vez mais saudável. Amplie a sua consciência e dê uma chance para você mesmo nessa vida. Faça essa vida valer a pena. Faça essa vida ser produtiva e ter um propósito. Senão, você vai virar um zumbi na vida e não vai para lugar nenhum. Então, é isso aí, hein? Para de viver no futuro, ansiosa com o que ainda não aconteceu e volta para o presente. Toma um banho gostoso, olha para dentro de você e curte a tua vida. Ame-se. Ame-se. Ok. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.